língua com saliva. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Glória a Jesus. Senhor Deus, Pai querido, Senhor, que nesta palavra, ó Pai amado, venhamos ouvir, Senhor Jesus, com a atenção que o Senhor tem colocado em meu coração, ó Pai amado. Que nossos corações estejam abertos para aprender mais de Ti. Que a Tua palavra, Senhor Jesus, se renove em nossos corações. Que a Tua palavra, ó Pai querido, seja, Senhor Jesus, transformação sobre as nossas vidas, para que possamos também, Senhor, levar ela, Senhor Jesus, conforme o Teu querer, para o próximo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então, essa passagem de Marcos vai mostrar que Jesus ele tem feito algumas viagens. Ele tem feito algumas passagens, viagens, realizando curas. E Jesus passando nessa cidade de Decápolis. A cidade de Decápolis significa cidade 10 cidades, que era uma cidade onde só existiam pessoas pagãs, pessoas que não cultuavam nosso Senhor Jesus, pessoas que procuravam fazer a sua própria vontade, pessoas que procuravam cultuar da maneira deles. Mas Jesus tinha um propósito naquela cidade. Jesus estava passando por lá. Jesus estava fazendo o seu caminho por lá e tinha um homem. Esse homem era surdo e gago. Então, o verso 3 diz: então lhe trouxeram surdo e gago. Nós sabemos que pessoas surdas antigamente não falavam com línguas de sinais. E hoje nós falamos que o sofrimento de bullying é grande. Imagina antigamente como esses surdos, gagos, coxos viviam. Como eles eram rejeitados na sociedade. Mas Jesus iria mudar a sua história. Porque Jesus, ele estava realizando o seu ministério. Enquanto a cidade de Decápolis era uma cidade pagã, nós víamos uma cidade de Roma, que era uma cidade aonde as pessoas estavam sendo massacradas. Por quê? Porque não negavam a palavra de Deus, não negavam o Evangelho, não negavam Jesus. Isso não é diferente hoje. Porque nós vemos como é a vida, nós vemos na TV. Em Roma, o que é que se fazia antigamente? Pegavam os cristãos, jogavam nas arenas para serem devorados. Pegavam os cristãos, enrolavam eles com peles de animais, para ser mais fácil ainda serem mortos ou serem massacrados pelos gladiadores.
vidas. Então Ele vai passar em nossa vida quando nós abrimos esse caminho. E esse povo perseguido vivia um tempo de tortura, a fim que esse sofrimento acabasse, para que sua fé continuasse inabalável, porque nós temos um Jesus que salva. Mas se nosso Deus não chegar para salvar, Ele está guardando a morada no céu, porque a nossa morada é no céu. E tinha essa morada para esse homem que foi levado, esse homem que não escutava falar quem era Jesus, esse homem que mal falava, ele balbuciava, ninguém entendia. A sociedade vai afastando aqueles que eles não gostam. A gente sabe muito bem que isso acontece dentro e fora da igreja. Nós rejeitamos pessoas, aonde o nosso Deus não rejeita nenhum, nem faz acepção de pessoas. Glória a Jesus. Aleluia. A nossa fé tem que ser inabalável na tortura. Mesmo nós vendo aquele gigante, quando a gente abre aquela porta, todos os dias, e nós temos que enfrentar sabendo que temos um Deus, porque a nossa morada é no céu. É no céu. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A nossa união tem que ser grande, porque se não tivermos união com Jesus, como vamos ter com o nosso irmão? Se não temos com o nosso irmão, como teremos com Jesus? Estamos enganando Jesus ou a nós mesmos? Temos que pegar na mão do nosso irmão para levar até Jesus. Como foi dito aqui, como? Em oração. Não como os publicanos, se mostrando que eu estou orando por você, irmão. Jesus vai te salvar. Vai. Mas ore com fé, ore com as paredes, ore para Jesus ouvir, ore para Jesus escutar, chegar na narina dele e ele se agradar da oração. E com certeza Jesus se agradou daqueles que pegaram na mão desse surdo e levou até a ele. Não sabemos quem foi, mas sabemos que a direção foi certa. Para quem foi? Para aquele que faz milagre, para aquele que acalma o vento, para aquele que liberta. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor Jesus. E levando ele, no verso 33 diz: Jesus, tirando da multidão a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Como fala de multidão a palavra? Nós sabemos que por parte faz bem, por parte a gente sabe que a multidão às vezes só faz atrapalhar. A multidão só faz barulho. E quando nós temos encontro com Cristo, nós temos que estar conectado com Ele, ouvindo a voz dEle. E o Senhor Jesus sabia o que aquela multidão queria. Porque sabemos muito bem que quando recebemos um milagre, nem todos se alegram, nem todos vêm até nós nos dão um abraço com alegria, nem todos choram com os que
Em Marcos 5:23 vai falar de Jairo, que era o chefe das sinagogas, e também aqui implorando intensamente que curasse a sua filha. E o Senhor Jesus, com as suas mãos, Ele curou. Porque o Jesus que nós servimos, Ele é o Deus da cura. Aleluia. E ainda não para por aí. Em Marcos 1:31 vai falar da sogra de Pedro, que estava muito febril. E Jesus se aproximou dela, tocou nela e levantou, e a febre sumiu. Como está a nossa fé quando pedimos ao Senhor? Nós temos que ter mais firmeza no que pedimos. Sabemos que pedimos mal. Pedimos muito mal. Mas o Senhor conhece e sonda o nosso coração. O Senhor conhece e sonda o nosso coração. E no verso 35, no 33 vai dizer: tirando da multidão a parte, pôs os dedos nos ouvidos, tocou a língua com saliva, e depois, erguendo os olhos, suspirou e disse: Efatá. O Senhor Jesus, primeiramente, quando Ele ergue os olhos, Ele está erguendo os olhos em direção ao alvo, que é o Deus Todo-Poderoso, porque a Ele é a direção. Nós temos que saber pedir a Jesus, é o nosso intercessor. Ele olha para o alvo e clama ao Senhor com oração. Ele suspira sentindo a dor daquele homem, a rejeição que aquele homem sofria. Como deve ser difícil, porque a gente só tem propriedade de falar daquilo que passamos. Então nós não somos surdos, agora somos como? E não ouvir a palavra de Deus. Somos mudos, somos gado quando não falamos o que Deus manda. Glória a Jesus. Verdade. Deus nos deu os pés, Deus nos deu os sentidos. Nós somos imagem e semelhança do Senhor para fazer o querer dEle. Ide pregai, ide pregai. E o que fazemos? Eu tenho um costume, eu amo fazer ministração em áudio e mandar para os meus irmãos. E eu sempre escuto, e às vezes eu preciso escutar, porque a gente precisa de correção. Nós precisamos de correção. E uma coisa eu aprendi com meu esposo: nós precisamos aprender e amar ser repreendido por Deus. Ele abre a boca e diz assim: eu amo ser repreendido por Deus. Logo no começo eu digo: meu Deus, para que pedir isso, né? Eu amo ser repreendido por Deus. Mas é a melhor coisa, ter a repreensão do Senhor, a correção do Senhor e andar no caminho do Senhor, em retidão ao Senhor. Em meio à multidão, em meio a um lugar, uma cidade de gente pagão, Jesus tinha um escolhido. E aqui tem muitos escolhidos que o Senhor tem buscado. E muitos não têm me buscado. Aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! Muitos têm fechado a porta para mim. Aleluia! Bendito é o santo nome, Jesus.
Deus, Senhor Jesus, nos traz a realidade, nos traz a palavra dele, para que ouçamos, para que abrimos, para que o efatá seja na nossa vida. Ele tirou aquele homem da multidão, para que o efatá seja instruído, porque ele quer nos dar salvação. Porque muitas vezes nós estamos tirando a salvação da nossa vida. Aleluia. Que a promessa do Senhor Jesus seja sempre, sempre conosco. Isaías 35, e o 5 e o 6 vai dizer assim: os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão com servos, e a língua dos mudos cantará, porque águas arrebentarão no deserto do ribeiro do Ermo. É promessa do Senhor, é promessa do Senhor. Então nós temos que viver a promessa. E se você ore para Deus te usar, porque tem muitos por aí, muitos surdos com a palavra, muitos mudos. A gente sabe que a timidez é grande, para mim é muito, muito, para cada um de nós, cada um que vem sabe testemunhar como é difícil. Mas ousadia quem dá é Deus, a ousadia quem dá é o Senhor Jesus. Então que nós venhamos ter o efatá. Peça ao Senhor Jesus que abençoe, que abra a porta, aquilo que está trancado, travado, que seja aberto, porque o efatá do Senhor Jesus está à porta, e não temos que fechar. O nosso Deus vivifica a nossa vida. Aleluia, glória a Deus, bendito é teu santo nome. E o versículo que me chamou bastante a atenção foi Isaías 55, o versículo 2 e o capítulo 3, que diz assim: ouça-me com atenção, me escutem, que vocês viverão. Vamos ouvir a voz do bom pastor. O surdo foi liberto. Todos se maravilharam. Tudo ele tem feito esplendidamente. Não somente faz ouvir os surdos, como falar aos mudos. Então que eu e você venha falar, venha clamar, venha dizer efatá para você que a porta está fechada, efatá para a sua vida ser transformada, efatá na sua casa, no seu trabalho. Aleluia, que abra os céus, que o demônio se manifeste e caia por terra, que a sua vida seja uma vida esplêndida no Evangelho, que a luz brilhe em você. Glória a Deus. Aleluia, glorificado seja o vosso nome, meu Deus, Deus poderoso. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.